Uma vez mais, boa tarde, ouvintes do Rádio Clube de Angra. É segunda-feira, 4 de novembro, estamos dentro da segunda das 3 partes do Mudança de Turno, a tentar mudar a sua vida para melhor, minuto após minuto. E já tinha sido aqui dito desde o início que connosco iam estar hoje alguns convidados e em direto, 2 dos quais são colaboradores da nossa rádio, um outro grande amigo e parte integrante da história do Rádio Clube de Angra, já tem exercido a função de presidente e com muitas outras manifestações próprias de quem se interessa por esta instituição, e também ainda um convidado que nos vai ser apresentado. Os seus nomes, respectivamente, o Miguel Maduro Dias e a Joana Moreira, a Joana Moreira, que são então os autores do Falando Minuciosamente sobre Tudo. Já nos habituaram de 15 em 15 dias a estar aqui connosco, nosso auditório. Dr. Francisco Maduro Dias, que também todos o reconhecem, e também dentro daquilo que eu especifiquei e das funções relacionadas com esta casa, e o professor Henrique Manuel Pereira, que vem do continente português e a quem desejo também umas boas-vindas. Vamos conhecer todos para já. Sejam naturalmente todos bem-vindos, e já que o auditório já está habituado ao podcast, o Miguel e a Joana vão assumir aqui um bocadinho o papel de protagonistas dentro desta conversa. Miguel, do que é que vamos falar? Joana, com quem é que vamos falar? Se calhar por aí. Ok, boa. Uma boa divisão. Obrigado por nos receberem mais uma vez. Eu estava a comentar lá em baixo que acho que eu e a Joana, pelo menos daqui a pouco, já somos parte da mobília aqui do Rádio Clube de Angra, e é com muito gosto que voltamos cá. Então, isto é um projeto para nós muito especial a muitos níveis. Nós, na verdade, já estreámos o espetáculo, e o nome do projeto é A Minha Vida é o Mar, o Abril, a Rua. Isto é um verso. Sim, um verso de um poema de Sofia. Exatamente. Que é uma das pessoas, uma das partes que nós estamos a festejar através deste projeto. Ou seja, a poesia de Sofia de Melbreiner Anderson, a sua poesia mais de caráter revolucionário, podemos destacar, e os 50 anos do 25 de Abril. Quando dizes nós, é a Biomni Expression. Exatamente, e agora também com estas duas entidades, estes dois ilustres que se juntam a nós para elevar este projeto. E então, como eu estava a dizer, o espetáculo que a partir dessa poesia de Sofia cria um enredo, uma história só com palavra de Sofia. Portanto, foi uma sequência de poemas que nós levantamos e criámos ali uma sequência, uma história a contar com uma espécie de narradora. Depois a Joana, tu sabes bem falar acerca dessa parte, mas conta no fim de contas aquilo que seria uma revolução qualquer. Pode ser interior, pode ser exterior, pode ser 25 de Abril, pode ser uma revolução no escritório de trabalho, não interessa. É uma revolução qualquer, e esse é o nosso convite, o nosso mote na introdução do espetáculo. Mas então, acerca destes dois orientadores de um workshop bipartido. Nós, durante a tarde deste sábado, dia 9, vamos ter com o meu pai, Francisco Maduro Dias, e depois com o professor Henrique Manuel Pereira, são 2 momentos, 2 sessões desse workshop. O meu pai a falar um bocadinho mais acerca do 25 de Abril, da democracia, noção de liberdade e algumas perguntas que ele levanta, e também o professor Henrique Manuel Pereira a falar mais especificamente acerca de Sofia de Melbreiner e da sua obra poética. Isto é um workshop que nós gostaríamos muito que as pessoas nos ajudassem também a organizar um bocado a nossa vida, a produção disto, e inscreverem-se. Aqueles que tiverem interesse, inscreverem-se através do nosso website. Se forem, por exemplo, às redes sociais da Biomni Expression, conseguem facilmente encontrar essa informação. Enviem-nos uma mensagem. Nós estamos mais que disponíveis para esclarecer essas dúvidas. Sim. Mas agora, Joana, falavas então acerca destas entidades. E a partir do que ela vai dizer. É assim, eu acho que tu podes falar do teu pai. Eu não sei. É constrangedor, não é? Não sei. Eu já uma vez entrevistei a minha irmã e não foi nada confortável. Não sei, eu acho que eu estou aqui ao lado dele, as pessoas não sabem, não é? Mas eu estou aqui ao lado dele para, enquanto ele estiver a falar durante esta conversa, eu de vez em quando picá-lo a dizer: olha, não fales acerca disto, ou então fala daquilo. Não te esperes. E tu estás aí com o professor Henrique
para o chatear. É que depois de ouvirmos ambos, vamos ficar todos com muito mais vontade de nos inscrevermos e, eu acho portanto, que é sim. preciso dar-lhes mesmo a Sim. palavra. Eu acho que sim. É assim, apresentar o Dr. senhor Francisco Francisco Maduro Maduro Dias, acho que não é necessário. Não. Toda a gente certamente já ouviu falar dele e é sempre uma inspiração muito grande falar com ele. Eu acho que nós temos um privilégio muito grande por partilharmos, sempre que vimos cá à Terceira ou sempre que ele vai lá ao continente, partilharmos longos períodos de conversa com ele. Por exemplo, ontem à noite tivemos a partilhar os 4, mais a mãe do Miguel também. Que é uma coisa rara, gastaste muito tempo, gastaste A no bom falar. sentido a falar, já Investir. começa a ser, é mais investir, claro que Sim. sim. E, Ainda bem, obrigada por isso. Sim, sim. E nós achamos que é sempre muito inspirador e ficamos sempre mais motivados. Aquilo que falámos há bocado em off, de não perdermos esta garra e de querermos fazer, acho que isto também ajuda bastante. O professor Henrique Manuel Pereira, igualmente, é sempre uma honra muito grande falar com ele. Quando nós o convidamos a estar presente neste projeto, ele disse logo que sim, prontamente, e acho que nós ficamos bastante felizes. Ele costuma usar uma expressão que no outro dia também lhe mandei uma mensagem, dizer vamos em frente. Isto é uma coisa que o caracteriza. Como é que conheceram acho- o professor Henrique, já agora? Como é que conheci? Sim. Portanto, o professor Henrique é professor na Universidade Católica, no Porto, onde eu estudei. E ele é, acho que, a pessoa mais entendida de Guerra Junqueiro, que mais escreveu, que mais estudou, que mais divulgou, acho eu. Esta é a minha ideia. Se não for acho. o mais entendido, é aquele que ensina aquele que é mais entendido. Acho que sim. Muito boa, amiga. Sim. E então, ele, aqui há uns anos, 2009, penso eu, ele levantou um projeto intitulado A Música de Junqueiro. Revisitar, descobrir Guerra Junqueiro. Exato. Ei. Que depois trouxe, então, A música Revisitar. de Junqueiro era uma parte desse projeto. Sim. E é aí onde tu entras. Exato. E eu, em pequenina ainda, bebezinha, ainda a estudar, recebi o convite para participar nesse duplo CD. E foi aí que nos conhecemos e pronto, e, entretanto houve vários encontros, sempre felizes, acho eu. E temos a honra de ter o professor não só neste projeto, mas também na Oração à Luz, que é de Guerra Junqueiro. Portanto, mas para dizer o porquê dele estar neste projeto, que é de Sofia e do Abril. O professor integra a cátedra Sofia de Melo Brainer na Universidade Católica Portuguesa, certo? Pronto. Então, para nós fez todo o sentido. Acho que não poderia ser outra pessoa. E depois acho que também, a seguir, quando lhe demos a palavra, toda a gente vai perceber o porquê de ser tão cativante. E o discurso é próximo, não é aquela pessoa que sabe muito, mas que depois é altiva. Não há cá nada disso. E então é super Um também. discurso cuidado, com muita propriedade. Não é? Sim, muita calma e lá está, mais uma vez, uma inspiração. Se calhar, antes de passarmos a palavra a eles, falar só mais um bocadinho do espetáculo em si, que faremos então às 22 horas. E que nós, para além de as comemorações que já falamos, dos 20 anos de falecimento de Sofia e dos 50 anos do 25 de Abril de 74, nós quisemos fazer também, acho eu, uma festa à música portuguesa, à cultura portuguesa. E então, maioritariamente, as obras que serão interpretadas, as obras musicais, são portuguesas, são de compositores portugueses. Algumas delas pouco conhecidas, provavelmente algumas ainda nem editadas. Portanto, nós acho que trazemos esta bandeira connosco de levar a nossa cultura mais longe, mais sítios, mais pessoas. As escolhas das obras musicais também não foram ao acaso, não é? Sim. Nós costumamos dar um exemplo que achamos que é bastante claro e bastante fácil de entender, que é uma obra intitulada Primavera, de Gabriel Moraes de Sousa. Queres explicar? Não, eu acho que Ok. é isso, falas bastante bem dessa. Então, é uma obra para piano solo, em que no início a estrutura é muito fechada, muito. O ritmo é quase sempre igual, não tem muita variação. Sim, formal. Sim. O poema. Lembras-te do título do poema que estamos. Pronto, não interessa também o título, o que interessa é que a meio da obra
a obra ganha uma outra vida e começa a ter uma liberdade. Há uns jogos na mão direita do piano, as notas começam a ser muito pequeninas, muito rápidas. E ao mesmo tempo, o Miguel está a declamar um poema de Sofia e que nesse preciso momento ele diz que os ditadores, não é? Que jogam com a vida das pessoas. É mais ou menos esta a ideia. Sim, é um poema, lá está, muito, muito descritivo, é das coisas que eu mais gosto normalmente e que a Joana também partilha muito desta visão. É um poema muito descritivo, com muitas imagens, e essa obra de Gabriel Moraes de Sousa também tem várias secções, não é? Vai evoluindo essa obra. E nós reparamos, tanto nesse caso como com outras, demos conta de que realmente era ilustrar. Começavam as coisas todas a casar. Sim, pintar perfeitamente o que a Sofia estava a dizer. Era só uma questão de perceber o compasso de espera na declamação, no meu caso, na declamação dos poemas, o compasso de espera, ou acelerar aqui, travar um bocadinho mais as palavras, e de repente a coisa encaixava por completo. Parecia que era como normalmente o processo de composição musical a partir de um texto é exatamente isso. Há um poema e depois há um compositor que vai escrever a música sobre esse poema. Isto é o mais típico. Mas neste caso não. Neste caso as coisas estavam ambas para seu lado, não é? Era o poema e era a música que não tinha palavra, e de repente juntamos as duas coisas e ficamos, afinal isto obviamente sempre foi Parece que assim. Os astros se alinham. Sempre foi pensado assim. Exatamente. Por alguém. Eu já encontrei aqui o nome do poema, chama-se simplesmente Nesta Hora. Nesta hora. Sim. Isto para ser visto então no próximo sábado. Sim. Ótimo, já começamos aqui a deixar um iscozinho, não é? Sim. Para além disso, as pessoas podem esperar também pela nossa estética interdisciplinar. Temos também sonoplastia, temos vídeos que nós fizemos, temos encenação, temos desenho de luz. Portanto, é todo um ambiente que se cria e que nós queremos contar essa história que há bocado o Miguel acabou por dizer que eu iria falar e ainda não falei, que existem basicamente duas personagens em palco. Uma é o Miguel e é essa ideia da revolução e de uma pessoa que passou por uma opressão e que depois finalmente se consegue libertar, mas reiterar novamente que não é só o 25 de Abril. Não. É uma revolução qualquer, pode ser uma coisa uma representação. Sim, não é? uma metáfora. Qualquer situação com a própria pessoa. Então temos essa figura do Miguel e depois eu, para além de estar no piano a tocar, também vou lendo alguns poemas de Sofia, e então é como se eu fizesse o papel de Sofia e ela estava a escrever algumas ideias. Pronto, então é esta comemoração conjunta e que nós, como sempre, gostamos daquelas sementinhas, não é? Gostamos que as pessoas estejam atentas e que depois saiam de lá e possam refletir e sair da caixa. Sim. Abrir visões. E que as pessoas tragam o espetáculo com elas, ou levam, neste caso, o espetáculo com elas. E achamos que estas duas pessoas iluminadas, que já falamos há bocado, que só vêm ajudar e, portanto, nós achamos que isto é tipo um pack. Se as pessoas tiverem a oportunidade de fazer os dois workshops e depois ir ver o espetáculo, acho que uma sai coisa tudo... complementa-se a outra. Sim. Está na Conseguem hora. compreender tudo melhor. E agora passamos a palavra a professor eles, Henrique. Quem não conhece Sofia por alguma razão, o que é que tem andado a perder, professor Henrique? Tem andado a perder o contacto com uma mulher absolutamente extraordinária. Cativante, sedutora, corajosa, generosa e singular. Assim, uma voz poética absolutamente singular. E quando digo singular, não me estou a referir só ao território nacional. Eu diria uma voz feminina singular a nível mundial. A poesia da Sofia é... Hoje de manhã, à conversa com o Dr. Francisco Maduro, estávamos a trocar adjetivos, a tentar qualificá-la, e entre os que apontámos é leveza,
para mim é luz, luminosidade. Luz, não é por acaso que a metáfora da estrela e da luz é tão recorrente na poesia e na prosa da Sofia. Pensemos na Noite de Natal, que todos nós lemos, não é? Acho que estamos a perder isto. Não é? Está na hora de... Estamos a perder a oportunidade de nos dignificarmos, homenageando-a e agradecendo-lhe. E também quando fala que ela é singular, não somos nós todos singulares também? Sem dúvida, claro. Pois é. Claro. Então estes seres um bocadinho mais iluminados também nos servem para nos revermos também na nossa singularidade. E ajudam-nos, contrariamente a outros que porventura nos tornam mais pequenos. Estas criaturas têm o condão de nos engrandecerem, não é? De nos tornarem maiores, de nos ajudarem a vermos mais longe. A Sofia é destas raras pessoas que de vez em quando temos a graça de ter. E ainda bem que ela há de estar em algum sítio para também poder assistir aqui ao espetáculo 20 anos após o seu falecimento, com a juventude aqui a agarrar o conceito de Sofia. E com 2 jovens, também eles singulares. Bem, isto já pode parecer um lugar, um chavão, um lugar... Mas não é. Nossos corações estão abertos aqui. Não é. Eu conheço a Joana, como ela disse há pedacinho, desde 2009. Não era bebê, mas era uma menina. Estava a começar... Ainda hoje é verdade. Lembro-me da tenacidade da Joana ao piano e da seriedade. Até o teu semblante era sério. E depois, isto foi um projeto à volta de Guerra Junqueiro, várias iniciativas, entre elas a música de Junqueiro, e é aqui que entra a Joana. E mais tarde, isto foi absolutamente gratuito. Ninguém ganhou nada com isto. Ganharam muito mais. Claro, e é aqui que eu quero chegar. Em 2000 e quê? Agora? Pois, 2023. É porque meteu 2020 que não existiu e a gente fica todos baralhados. Pois, exatamente. A cronologia fica confusa. Fica. Então, em 2021, a Câmara do Porto convidou-me a pensar um bocadinho o centenário do Guerra Junqueiro. E a pensar, concretamente, entre outras coisas, um concerto dedicado ao Junqueiro. Eu pensei imediatamente na Joana e em mais 2 ou 3 pessoas que estiveram comigo lá atrás, e eu disse: aqui está uma oportunidade, ponto 1, de lhes dizer obrigado, ponto 2, de dar qualidade ao projeto. E foi isto que nos reaproximou. E depois, um dia, estávamos na Casa Museu Guerra Junqueiro, a Joana falou-me do Miguel. Eu estava lá até. A primeira vez que a Joana me falou de ti, tu não estavas. Não sabias desta, Miguel, hein? Já andavas nas bocas da Joana. Entraste depois aqui na minha geografia, nesse encontro em que tirámos a fotografia com a estátua do Junqueiro atrás. Sim, e resumidamente é isto. E muito bem. Aqui o Dr. Francisco Maduro Dias, liberdade, existe liberdade após 50 anos a falarmos dela? Ora bem, tocou... Há 2 coisas que eu queria dizer primeiro, antes da gente falar disso da liberdade, mas eu agradecia que me lembrasse. Uma delas é que eu assisti a este espetáculo numa forma de apresentação que já aconteceu, só veio em Sintra, não foi? E as pessoas precisam de estar... isto é o pai babado, mas não é só o pai babado. É, de facto, uma experiência que hoje em dia as pessoas gostam muito de usar esse termo, imersiva. Nós entramos na sala, ficamos em silêncio, de repente começamos a ouvir coisas que nos tocam cá dentro e de repente começa a haver uma catadupa entre o piano, a voz, as conversas dela, a recitação da poesia, as encenações, as luzes. Nós ficamos... Eu lembro-me, porque hoje em dia não é fácil conseguir que uma população, por muito interessada que esteja, fique silenciosa. Eu lembro-me que aquele espetáculo havia um silêncio, que não vou dizer sepulcral, mas era um silêncio atento, porque as pessoas estavam agarradas a tudo o que se estava a passar até ao fim. Com apenas 2 figuras em palco. Tal é a presença. Mas é que não eram só as 2. Por exemplo, há uma coisa que eu vou só desvendar uma tiquinha. Há um momento que para mim me marcou muito, em que o Miguel está a representar o que seria um indivíduo apanhado pela pida a bater-lhe à porta, em que está só o Miguel. Mas de repente há assim como se uma sombra que puxa um ombro, uma outra sombra que empurra a cabeça, uma outra sombra que dá uma pancada nas costas. Há uma encenação, porque isto não é
um espetáculo de piano, não é uma leitura de poesia, não é mesmo imersivo. Quer dizer, o indivíduo apanha e é um espetáculo bonito, sólido, muito denso, mas que a gente fica agarrados à espera o que é que vai acontecer a seguir. E é som, é música, é luz, é silêncio, é o que é que vai acontecer, e as surpresas acontecem umas nas outras. Portanto, para mim é muito interessante. A outra coisa, há bocadinho ali o professor dizia, eles dizem que têm sorte em nós estarmos por aqui. Eu acho que nós temos também muita sorte em ver uma geração à frente a tentar fazer isto. E temos sorte em estarmos a viver um momento que eu acho que é histórico. Acho mesmo. Este. Sim, o nascer deste projeto, não é? Sim. Estou absolutamente convencido disto. E que daqui a uns anos vamos olhar para trás e vamos perceber claramente isso. E depois a volta que eles fazem, porque a Joana insistiu 2 vezes, eu acho que é muito importante agarrar nisso, é que eles aproveitam a Sofia, aproveitam o 25 de Abril, aproveitam essas comemorações todas, mas o sinal é logo dado nas primeiras conversas, e é dado, salvo erro, no fim depois, em que a questão não é o 25 de Abril, é a revolução, é a mudança interior, é muito para além, para fora, para trás, para os lados disto. Claro. Porque de facto há muitas revoluções possíveis. E agora aí eu pego na sua pergunta. Eu diria que cada um tem a sua própria ideia de liberdade. E eu diria que a parte mais interessante que eu vou tentar trabalhar na minha oficina, eu prefiro chamar a oficina. Muito bem. Na minha oficina é isso, é a liberdade. Que liberdades. E já agora, como é que é, 50 anos depois, o que é que foi, o que é, o que é que poderá ser? O Miguel ainda ontem me perguntava, está bem, pai, mas e o futuro? Como é que é? Como é que poderá ser? Nós comemoramos o facto histórico. E mais do que o facto histórico, e aí esta ligação à Sofia é fantástica, é agarrar aquilo que pode ser, eu gosto muito de falar deste termo, aquilo que é utopia luminosa. O professor Manuel Pereira passa sempre a falar nisso. É luz. Aliás, há uma coisa que a gente hoje em dia de manhã estava a falar sobre isso. O que eu acho interessante é que a Sofia não tem que partir loiça, nem deixar de ser extremamente feminina, porque o é, e é extremamente forte, pesada e frontal, e continua a ser uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher com um tom de voz agradável e uma mulher quase que eu diria suave. E no entanto ela tem uma força tremenda com aquilo que ela diz. E força da luz, de facto, esta palavra com 3 letras. Isso para lhe dizer, nós, enfim, ele vai falar sobre a Sofia e todas estas áreas, e eu vou tentar refletir com as pessoas que lá estiverem, que espero que sejam suficientes para ser uma conversa muito interessante, que é, afinal, liberdade, democracia, república, poder, como é que é? Porque as pessoas às vezes misturam esses conceitos todos e depois ficam um bocadinho perdidas. E a gente tem que aproveitar os 50 anos de 25 de Abril, não para o comemorar só, ou pelo menos especificamente para comemorar, mas para voltar a pôr em cima da mesa o que é que estava em causa e o que é que está em causa, porque é exatamente a mesma coisa 50 anos depois. Eu queria agora roubar aqui um bocadinho, talvez, o microfone, porque estava a lembrar-me, a ouvi-los, e queria muito reforçar esta ideia de que este workshop, ou esta oficina bipartida, não é para... eu queria me lembrar aqui, já sei. A verdade não é uma especialidade para especializados clérigos letrados. Isto aqui é de um dos poemas de Sofia. E esta oficina é exatamente isso. Não é para especializados, não é para o professor Henrique Manuel Pereira, professor com P grande, e o doutor Francisco Maduro Dias irem agora falar para os doutorados e pós-doutorados e
um colóquio e... Não é se isso. Se assim fosse, não afastaria é as pessoas já não estão habituadas a isto. Não, mas não é esse conceito, quer dizer, é para toda a gente. E é de facto para toda a gente. Aparecendo lá um professor da universidade ou dois, espetacular. Aparecendo lá uma criança de 8, 9, 10 anos, espetacular. Não interessa. Não interessa. E de facto, estas conversas e aquilo que eles têm para dar, quanto mais variedade houver, melhor. Então as famílias são todas convidadas a isso. Completamente. E não é preciso ir apenas uma pessoa. Agora eu disse, e muito bem, as famílias. Não é? Inclusive. E criar-se, há aqui vários momentos possíveis de pequenas atividades, eu não vou dizer lúdicas, mas em que há interação entre eles e quem estiver presente, os participantes. Alguns momentos um bocado tipo tertúlia, de uma conversa um bocadinho mais circular, não é um professor lá está a ensinar ao povo o que é que deve pensar. Um sermão, não é? Exato, um sermão de Santo António aos Peixes, não é? É verdade, até eu já falava para os peixes naquela altura, imagine-se agora. Portanto, e acho que dá para perceber pelo tom deles, pelo uso das palavras, que conseguem falar acerca destas temáticas com esse cuidado nas palavras. Exato, mas sem se tornar um aborrecido, uma coisa estranha. E eu lembro-me de uma coisa que eu acho que ainda não disse a nenhum de vocês, mas agora ouvem. A primeira vez, em primeira mão. Não sei se a Joana já ouviu, mas que era uma historieta que acho que associavam com Einstein, mas não interessa qual era a figura. Isso que interessa se era uma figura mítica ou não. Mas é a ideia de que se não consegues explicar uma determinada matéria, um determinado assunto a um miúdo de 5 anos, é porque tu não dominas a matéria. Não é? E acho que qualquer um deles consegue fazer isso. Dominam essa matéria e têm mais do que ferramentas suficientes para o fazer. E eu iria mais longe, mais do que dominar é deixar-se apaixonar pela matéria, não é? O entusiasmo com que a pessoa tem. Minha mãe dizia, eu repito isto muitas vezes, que a boca fala do que transborda o coração. E tudo fica bem mais fácil quando é assim, não é? E lá está, aí já não são precisos discursos nem sermões, mas sim o deixar fluir aquilo que se sente e depois ver, e o professor que lida com alunos, certamente que assim há de agradar muito mais o aluno que pergunte muito, que tenha muitas dúvidas. Sem dúvida. Não é? Os outros... Eu costumo dizer que gosto de turmas que me encostam à parede, que me ponham a pensar, que me façam dizer, nunca tinha pensado em número ainda. Razoável. Não digo turmas, pessoas, é quase um milagre. Sim, mas há sempre um ou outro mamífero que E a esperança do mundo é aí, não é? Está aí. Para um professor eu acho que é o melhor que pode acontecer. Porque senão cristalizamos e a determinada altura dizemos isto já começa a não ter piada. Claro. Sim, eu antes de continuar eu lembro-me de uma coisa que eu dizia muitas vezes nas poucas aulas de canto que eu dei. Havia uma coisa que eu insistia imenso com os alunos, porque principalmente nas primeiras aulas há muito esta questão da confiança. Acho que particularmente com o canto, porque é uma coisa muito interior, muito nossa. Não é um instrumento externo que estamos a conhecer, mas está ali, à frente, materializado. A voz é interior, é como se estivéssemos a usar a alma, a aprender a tocar a alma, como se a alma fosse um instrumento. É uma coisa um processo muito estranho. E que é preciso ganhar confiança e depositarmos-nos como alunos nas mãos do professor para ele agora tentar ajudar a perceber como é que isto funciona. E eu lembro-me de insistir imenso com os alunos, não só com essa questão das perguntas, mas principalmente com o errar. Erra. Por favor, facilita o meu trabalho e erra. Aprende-se tanto com manda um berro. Eu estou-te a dizer, tenta cantar assim, tenta respirar assim, não sei o quê. E tu agora, em vez de ficares a miar e com medo, manda cá para fora e erra, faz uma coisa estúpida qualquer
e facilitas-me o meu trabalho. Alguns deixam de ser ouvido porque há muita gente a miar por aí. mas era um bocado neste sentido. E quando isso acontecia, o clique acontecia no aluno, de repente, lá está, facilitava muita coisa. Dr. Francisco, vamos aqui agora sair do ambiente aqui académico para a nossa sociedade. Quando falamos, mais uma vez, de liberdade, vem sempre as palavras libertinagem, censura, continua a existir. Isto é o mais básico, aonde eu consigo chegar. Mas, certamente que se houver interação, vai também confrontar-se com este tipo de conceitos. E como é que se vai livrar desta? Eu já aprendi há uns anos que a melhor coisa que a gente pode fazer é não ter ideia nenhuma quando se entra numa sala dessas. E eu ainda hoje eu estava a dizer exatamente ao professor Henrique Manuel Pereira, estava a dizer, nós sabemos o que não sabemos é o que é que as pessoas que vão estar diante de nós sabem. Portanto, a primeira coisa é deixá-los ler, sair, mas sobretudo eu vou tentar fazer com que as pessoas saiam dali com um bocadinho mais de equipamento mental ao nível dos conceitos. Quando a gente diz liberdade não é libertinagem, muito bem. É aquilo que eu odeio estas frases em inglês, mas já agora toda a gente usa. É uma espécie daqueles soundbites que agora ficam finos. Toda a gente diz a frase e dali a uma semana já apareceu no Facebook e toda a gente diz aquela frase. Todos repetem e fica bem. Não. A libertinagem também é um conceito. E a libertinagem também é um conceito cultural, e a libertinagem dava para aqui para a gente conversar imenso sobre o que é ser um libertino. Liberdade, olha, eu vou responder-lhe de outra maneira, até porque me liga muito com a Sofia e eu desde ontem, quando eles chegaram, eu tenho tido já uns momentos lindíssimos de conversas. Eu acho que o que a Sofia sonhou durante o tempo todo que escreveu antes de 25 de Abril, para aqueles que são um bocadinho mais velhos e que viveram o 25 de Abril, eu estava no Porto nessa altura. Maio de 74, talvez porque fosse meio da primavera, talvez porque fosse aquela luz e aquela temperatura já morna, talvez porque fosse muita coisa. Aquele maio era como se nós tivéssemos saído de um certo espaço confinado e estivéssemos no gozo de experimentar as relações com os outros, o conversar com os outros, o não ter medo de dizer aos outros o que pensávamos e respeitosamente ouvindo o que os outros estavam a dizer, porque estávamos a sentir quase que a alegria do outro também podia dizer o que ele queria dizer. E quando chegou a junho, julho, agosto, aqueles que tiverem a paciência de ir aos cadernos de história vão perceber que vão começar a acontecer as catadupas dos governos que caem, das questões políticas, dos partidos que se formam, e digamos que aquela redoma fofa, simpática, agradável, luminosa de maio, essa liberdade, quase que em utopia, que a gente viveu durante aqueles 3 semanas, 15 dias, 3 semanas, aquele 1º de maio, em que todos fomos para a rua para gozar o 1º de maio. Nós podemos estar aqui sem ninguém vir em cima de nós. Quando chegou a junho, começou a partir-se tudo. E, portanto, a minha ideia é, só se pode discutir um montão dessas coisas se a gente tiver a cabeça organizada e as ideias certas e os conceitos na cabeça. E as pessoas misturam ditadura com fascismo, com liberdade, com libertinagem, com direitos adquiridos, tu tens um direito, também tens uma obrigação. Uma obrigação é diferente de um dever. As pessoas precisavam de voltar ao dicionário. E depois de terem essas palavrinhas organizadas na sua cabeça, até são capazes de serem muito mais duras no combate que fizerem acerca da liberdade. Mas elas fazem-no a partir de umas fundações sólidas. Não é só porque ouviram dizer. Ora está. E, portanto, e aí o que a Joana disse há bocadinho é mais ou menos também a minha linha. O 25 de Abril toda a gente já ouviu, lerem a história do que é que foi o 25 de Abril também podem. Vamos pensar o que é que realmente isso quer dizer enquanto momento de mais um passo que se deu em direção a uma liberdade que continua a ser uma utopia, mas que é uma utopia luminosa. E eu gostaria também de fazer aqui uma pequena provocação, se calhar não devia, mas agora não resisto, mas aqui para o professor Henrique. E haverá pessoas na nossa sociedade que
que nós, ao conversarmos com elas, sintamos que não vale a pena. Podemos desistir porque há coisas que não entram naquelas cabeças. Caramba! Quer uma resposta politicamente correta? Não. Tudo menos essa. Honesta. A segunda. Bom, então eu acho que há pessoas com as quais não vale a pena, de facto. Mas essas pessoas votam. Porque há pessoas que valem muito a pena e é com essas que temos que ir. Boa. Ponto. Uma maneira ótima de responder à pergunta. Vamos nos concentrar no que está bom, claro, e no que está trabalhável, digamos assim. É como a boa literatura, é como o bom cinema. Quer dizer, não vale a pena perder tempo. Isto é tudo muito curto, portanto vamos agarrar o que é bom, o que vale a pena e vamos em frente. Isso é uma ótima filosofia. Sem ingenuidades, não é? Sem ingenuidades. Podemos sempre enganar, mas pronto. A Sofia, nós estamos na mudança de turno, não é? É verdade. Eu acho que a Sofia é isto, é uma mudança de turno no que temos de melhor no que toca ao olhar poético para a vida, não é? Acho que é mesmo uma mudança de turno. Está a fazer tanta falta, não é? Este olhar poético. Está-nos a fazer falta. Completamente. A todos. Precisamos disto. Precisamos de poesia na vida. A tal luz. Porque motivos não nos faltam. Então quem vive nas ilhas, não é o que eu costumo dizer, quando fazemos uma pequena viagem de um ponto A ao ponto B, a achar que chegando ao ponto B é que está lá a nossa realização, o que perdemos no percurso, não é? É verdade. O olhar para a paisagem. Sim. É ver de outra forma. É numa euforia para ir ver uma tela. Isto é aquela discussão atual, mas como é que se combate isto, não é? Sabendo que nunca vamos voltar para trás, mas parece que temos o mundo todo no bolso e não vemos o que está. Pois não. E os palpável. poetas, que são seres de outra galáxia, cada vez me convenço mais disto, não é que o tenham vivido, mas são como que emissários, mensageiros. Estou absolutamente convencido disto. O Heidegger já dizia isto nos anos 50. Como se tivessem um mundo com uma missão, é isso? É mesmo. E estou a pensar, por exemplo, num poeta que conheci muito bem, o Daniel Faria. Ontem a Joana perguntava-me se eu escrevo poesia. Não, eu junto palavras. Mas que resultam em poesias, não é? Ele ainda nos vai mostrar, ele ainda não mostrou. O que quero dizer é isto. Há muita gente que escreve poesia, que publica poesia. Poetas... Há poucos poetas, não é? Há poucos poetas. Hoje estamos a falar da Sofia, mas podemos juntar aquele grupo, não é? Ária dos Santos, gosto ou não da pessoa, mas sim, a poesia dele, não é? Bom, e temos aqui tantos outros. Queria dizer outra coisa, é que a poesia da Sofia não é circunstancial, não está amarrado ao contexto. Pensemos só neste final de poema, que eu gosto muito. Lutou, não é? Uma luta por um país mais liberto, uma vida mais limpa. Parece que acabamos, não é? Um país mais liberto, uma vida mais limpa, um tempo mais justo. Isto é um programa de vida. Tudo aí é verdade, está tudo condensado em 3 frases. Isto é a utopia de que falava o Dr. Francisco Maduro. Que devemos perceber. Isto é o desafio diário, é a liberdade. E aqui lembro-me agora daquela poesia espero não assassiná-la, do Torga. Precisamente porque isto tem que ser um programa de vida. Porquê? Porque livre não sou, nem a vida me consente. Mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. É isto. Maravilhoso. Não é? É isto. Perfeito, está tudo condensado em poucas palavras. Estas criaturas são excepcionais. São de facto admiráveis. Eu gostava de lançar aqui o desafio ao professor Henrique, que ele ontem, antes de entrarmos no avião, confidenciou-nos uma coisa super interessante e que acho que não é do conhecimento geral. Portanto, o professor Henrique tinha os seus 17 anos, penso eu? 19, 20. Ok. E era diretor de uma revista. E o que é que o professor Henrique ganha coragem de fazer? É preciso ter coragem, eu acho. Enviou uma carta a Sofia de Melbrenner e pediu-lhe para ela escrever um poema para publicar nessa revista. E não é que ela
respondeu e o fez. O poema não está, pelo que eu percebi, está publicado. Estamos nos anos, isto foi publicado em 90, portanto nós estaríamos em 89, tínhamos uma revista que se chamava Atrium e surgiu esta ideia, por que não pedirmos à Sofia? E a malta dizia, à Sofia, não, como é que se chega à Sofia? A Sofia vai lá mandar poema. Claro. Bom, conseguimos a direção pelo professor Arnaldo Pinho, a quem a Universidade Católica deve quase tanto como ao professor Carvalho Guerra. E conseguimos a direção, escreveu-se à Sofia. E qual é o nosso espanto quando recebemos uma carta da Sofia com um poema oferecido, podíamos usá-lo. Contei hoje de manhã, fiquei muito triste, é porque o poema não vinha manuscrito. Estava batido à máquina. Mas pronto, também a querer pedir demais. Posso ler os 3 primeiros versos deste poema? Por favor. Cada manhã o alvoroço da luz me acorda. A luz atravessa a paisagem e a casa. A dormir, tinha esquecido não as coisas, mas a sua meticulosa beleza múltipla. Isto é tão bonito, não é? A sua meticulosa beleza múltipla. Era aquilo de que falávamos há bocadinho, é o olhar poético para a vida. Claro. Que precisamos tanto disto como quase de pão, não é? Sim, sem dúvida. E mais uma vez a luz, não é? Centro disto mais tudo. uma vez. O nosso tempo é que vai passando. Já tinha dito que ia ser o maior obstáculo, era mesmo lutarmos contra ele, tendo aqui uma conversa tão agradável. Mas eu gostaria que ou a Joana ou o Miguel nos dissesse, já que estão aqui na ilha, ainda que projetos é que vão ser apresentados, para aproveitarmos. Sim, nós voltamos novamente ao nosso CD, o nosso primeiro trabalho discográfico, Oração à Luz, em que temos o professor Henrique também nesta viagem, e estaremos amanhã na livraria Lar Doce Livro a fazer uma pequena apresentação desse trabalho. Teremos o compositor Alfredo Teixeira em vídeo, porque ele está em Lisboa, e estaremos também no dia 7. Miguel? Integrado também no Outono Vivo, estaremos aí sim na Academia da Juventude, correto? Sim. E já agora dizer as horas. Portanto, amanhã, terça-feira, na livraria 18h15. 18h15 e na quinta-feira às 18h30, correto? Sim. Pronto. Queres também falar? Sim, do domingo, aí sim, tem de ser eu a falar. Sim. Que é um jogo de tabuleiro criado por um português a rondar ali o 2007, 2008, por aí. Criado por um português, volto a repetir, um jogo chamado Trench. Já foi várias vezes chamado ou intitulado como o xadrez do século XXI. Assim, pronto. E por, sei lá, como raio é que eu me meti no meio disto tudo, eu acho que só dei conta, depois de estar lá dentro, de estar envolvido, e investi e tenho estado responsável pela distribuição desse jogo de tabuleiro, e que agora a Biomni Expression albergou este projeto de unhas e dentes. E então no domingo, também na livraria Lar Doce Livro, às 3 da tarde, vamos estar a fazer a apresentação desse jogo de tabuleiro e ter ali algumas caixas também para as pessoas experimentarem, jogarem um bocadinho, perceberem como é que são as regras. Não são muito difíceis, um bocadinho diferente, assim, um tabuleiro mais ou menos clássico de xadrez, mas girado, assim, numa espécie de losango. É muito interessante. E com esse jogo, na verdade, há muitos ainda para explorar. Portanto, estejam atentos para este jogo de estratégia abstrato e juntem-se a nós no domingo, dia 10, às 3 da tarde. Eu acho que isto é extremamente interessante, porque eu vejo que há muita juventude que, já cansada dos teclados, dos ecrãs, já gosta do jogo de tabuleiro, nomeadamente aqui a marrarinha, já muita gente, já junta muita gente, ainda bem. Dias do ano. Eu queria só dizer também que nós estivemos aqui a falar do nosso trabalho e dos nossos trabalhos e destas pessoas que nos têm ajudado e que integram com tanta luz
e nos inspiram. E eu acho que também faz falta falarmos da Odília, porque a Odília tem-nos acolhido de uma forma tão carinhosa. E como não, quer dizer, tão simpáticas. Mas eu acho que também é uma inspiração para nós, também pela sua história de vida, e portanto agradecemos imenso. Muito obrigada, Joana, mas pronto, não me revejo nessas palavras elogiosas de maneira nenhuma. Estamos quase a terminar. Gostaria só que vocês dissessem, em vez de ser eu, os horários dos workshops e os locais. Agora. Então, volto a dizer que, por favor, inscrevam-se, organizem-se, inscrevam-se através do nosso website. Tem lá a hiperligação para o formulário do Google para inscrição. Se quiserem, enviem-nos mensagem e nós ajudamos, informamos, o que seja. Então, sábado, dia 9, no auditório do Ramo Grande. Começamos pelo foyer do auditório do Ramo Grande com esse workshop. Primeira sessão é com o meu pai. A democracia, o abril e a liberdade. Francisco Maduro Dias, às 2h30 até às 4. Portanto, mais ou menos 1h30. Depois, às 4h30 até às 6, com o professor Henrique Manuel Pereira. Sofia e a sua obra poética de caráter revolucionário. Pronto. E às 22 horas. Exatamente, às 22 horas, agora sim no auditório do Ramo Grande, auditório mesmo, a sala. Vamos ter o nosso espetáculo A Minha Vida é o Mar, o Abril, a Rua. E para aqui é necessário levantar bilhete. Certo, sim. Levantar bilhete tanto na Academia da Juventude, é o horário de funcionamento. Sim, já é possível. Não, é gratuito, tudo gratuito. É tudo gratuito, tanto o workshop como o espetáculo, exatamente. E as apresentações do CD, exato. Tudo. Sim, exatamente, gratuito. é verdade. É só. É verdade. Há bocado o professor Henrique estava a dizer, nós gostávamos que realmente houvesse essa inscrição para nos organizarmos, isso tudo. Mas se não houver tempo, por exemplo, se souberem disto no próprio dia, apareçam. É só mesmo aparecer, não é? As portas vão estar abertas. Sim, não, com tanta liberdade, com tanta democracia, não íamos estar agora nesta ditadura de fechar as portas e a dizer, tivesses inscrito até ontem, mas não sei quanto. Não. Muitíssimo bem. Então, palavrinhas finais aqui para os nossos ilustres convidados. Dr. Francisco Maduro Dias, o que é que se lhe oferece dizer com palavras finais aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, uma instituição que lhe é tão cara, da qual já foi presidente e que, segundo falamos, se vai mantendo aqui com algumas dificuldades e algumas alegrias também comuns ao tempo em que esteve por cá, e sobre tudo o que está a acontecer. E já agora também permita-me ser invejosa do filho que tem. Ai, minha mãe. Não querendo desmerecer os meus, que também sou muito orgulhosa deles, mas de facto, quando dizia há pouco que não era um pai babado que falava, eu posso atestar, não tendo ainda a assistir ao espetáculo, já quem assistiu me diz precisamente aquilo que disse. É uma coisa, é uma experiência, lá está, imersiva, que é a palavra da moda, não é? Mas onde nos sentimos mesmo acolhidos. E então, perante tudo isto que eu referi, o que é que, como palavras finais, deseja deixar aqui aos ouvintes do Rádio Clube de Angra? A palavra normal seria apareçam. Mas eu acrescento outra. Vale a pena comemorar a Sofia e a sua poesia. E vale a pena comemorar os 50 anos do 25 de Abril, pensando rigorosamente o que é que se faz com esta coisa que temos na mão, que é o nosso amanhã de cada dia, e saber até que ponto é que podemos ou não vivê-lo com a liberdade possível, recuperando aquela maravilhosa parte do Torga, que é isso mesmo. Cada dia um grilhão, mas é assim que se constrói. Não tínhamos ilusões que a vida nunca há de ser aquele paraíso que a juventude, e não só, pensa que há de ser, mas esse grilhão há de nos ajudar a crescer. E também gosto muito quando o professor, o Dr. Francisco, fala na coisa, que é este abstrato, esta palavra tão simples, mas que consegue aglomerar tudo. Relativamente ao professor Henrique, o que é que se lhe oferece dizer também no final para os nossos ouvintes, até onde a nossa voz possa chegar, e relativamente àquilo que vem cá fazer, falando da pessoa que, de tão iluminada que era, mantém-se viva nesta juventude, aqueles que hão de estar consigo sairão de lá mais iluminados, pelo menos na alma, do que quando chegam, partirão melhor, mais ricos. Esse é o objetivo. Se quem estiver connosco sair de lá com vontade de conhecer mais Sofia,
e os valores primordiais pelos quais ela sempre lutou, acho que ficamos todos muito contentes. Sem ganharem nada com isso, como já se disse, quer dizer, ou pelo menos ganhar muito, mas a nível de alma, não é? É um outro nível. Depois queria dizer duas coisas. Lembrar, se as minhas contas não me falham, quarta-feira, portanto, dia 6 de novembro, a Sofia fará 105 anos de nascimento. A segunda coisa, e para terminar, estou mesmo muito contente por estar aqui. Isto foi quase um regresso às origens, não à Rádio de Angra, que nunca, mas a Angra. A minha meninice passou por aqui. E dizer, quando cheguei ao Dília, dizia que já tinha ouvido falar de mim. Sim. Corroborando o que a Joana disse, eu também já tinha ouvido falar muito de si. Muito obrigada, a Joana é uma querida. Portanto, e corroboro que acho que faz parte desta aventura. Portanto, muito obrigado. Obrigada eu. Há almas que parecem serem gêmeas, vindas de lugares tão diferentes. Quando a boa vontade existe, parece que não há sítio, não há idade. Obrigada, Joana. Miguel e Joana, palavrinhas finais também. Já se sabe o convite, não é? É sim, o convite, como é óbvio, nós estamos muito, muito contentes mais uma vez por este projeto. Volto a dizer aquilo que disse no início, que é um projeto extremamente especial para nós, algo que nós já estreamos o espetáculo, mas que agora com toda esta envolvente com estas pessoas, com esta oportunidade de falar com eles e aprender tanto com esta forma de pensar, com todo o conhecimento que eles têm, e aproveito já agora assim uma espécie de ficha técnica rápida, porque isto não seria possível sem a nossa aventura de enviar uma candidatura à Direção-Geral das Artes, e isto tem o apoio da República Portuguesa, a parte da cultura, naturalmente, Direção-Geral das Artes encabeçá-la, a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, isto foi uma parceria entre as duas entidades para... O programa Arte pela Democracia. Exatamente. Para comemorar estes 50 anos do 25 de Abril. É uma iniciativa muito interessante, a divulgar muito, está a ajudar também muito na divulgação deste projeto. Muito interessante também explorarem as outras iniciativas que estão a ser faladas, que estão a ser divulgadas por esta Comissão Comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril. Naturalmente, o município da Praia da Vitória, a Cooperativa da Praia Cultural e o Festival Outono Vivo, por fazerem também, acolherem este projeto e pelo apoio. A Quinta do Espírito Santo, isso aqui com ligações íntimas, porque um dos proprietários é o meu pai, o outro é a minha mãe, portanto estamos em família, mas há realmente também aqui um apoio naturalmente para o alojamento e afins. Mas os grandes projetos da história da humanidade passam sempre por elementos da mesma família, sem dúvida nenhuma. Eu gostava de acabar dizendo que quem não está cá agora não poderá ter a oportunidade de partilhar este momento connosco. Não fique triste. Não é um motivo para desesperar, porque nós levaremos este projeto a pelo menos mais 4 sítios. Que bom. Durante o próximo ano, sim. Não, se calhar... Ainda não sabemos ao certo quais são os sítios, ainda estamos a fechar datas, pronto, a ultimar. Mas pelo menos mais 2 ilhas aqui nos Açores. Sim, portanto, isso muito certamente acontecerá, sim. Sim, estejam atentos e pronto, é isso. Muito obrigada aos 4 por terem estado aqui. Até uma próxima oportunidade. Felicidades. Entrevista.